Vem aí, a nossa próxima atração. Ouça a partir de agora o programa Direito em Foco. Muito boa noite a você que acompanha a nossa programação. Nós estamos dando início neste momento à primeira edição do programa Direito em Foco, dentro da web rádio Papareia News. Mais um programa dentro da nossa proposta de diversificarmos as informações encaminhadas a você, que inicialmente foi nosso leitor e a partir de agora é nosso ouvinte. E nós vamos conversar com o nosso parceiro, o advogado Alisson Pinheiro, integrante do escritório Silva Gomes e Pinheiro, advogados associados. E uma vez por semana nós vamos trazer assuntos que são de interesse dos ouvintes, de interesse da comunidade em geral. E nessa primeira edição do nosso programa nós vamos falar sobre um assunto que gera dúvidas na grande maioria da população: Zona Azul, REC Parking, estacionamento rotativo. O que você tem de direito, qual o seu dever, qual o dever da empresa, enfim, nós vamos passar a sanar essas dúvidas para você a partir de agora. Dr. Alisson, muito boa noite. Eu começo lhe perguntando a respeito do que é a Zona Azul. O senhor pode conceituar, para quem está nos ouvindo nesse momento, essa empresa? Boa noite. Primeiramente, vou tentar responder bem simples e bem direto o que é a tão dita Zona Azul, ou estacionamento rotativo, como é das cidades. Ela é uma concessão público-privada, feita uma parceria com a Prefeitura de Rio Grande, isso há alguns anos atrás, para que exerça a rotatividade do nosso estacionamento na zona central do município. Tá? Ela foi feita para que o prazo máximo de duração do estacionamento fosse de 2 horas, tanto que não tem uma renovação, nem pode se colocar um valor dentro da cada máquina fiscalizadora, vulgo paquímetro, de mais de 2 horas. O objetivo dela foi simplesmente para que houvesse uma rotatividade de estacionamento no centro, para que não houvesse aqueles carros pessoal que trabalha, que passe o dia inteiro parado, estacionado, então pudesse ter uma oferta maior de vagas. Primeiramente foi feito só a região mais ou menos da onde é o calçadão na nossa cidade. Depois foi expandido uma zona e agora expandido há 1 ano e meio mais uma zona um pouco maior, indo até quase todo o centro da cidade. Começou os problemas com o primeiro, que são os deveres da empresa. Em Rio Grande a gente tem uma peculiaridade que não existe o dever de guarda dos carros. Se eu estaciono um carro dentro de uma área abrangida pela Zona Azul, pela empresa REC Park, e eu sou assaltado, meu carro ele é violado, qualquer sinistro, a empresa não tem responsabilidade, porque na lei não consta o dever de guarda. Isso já foi alvo de várias ações judiciais, já foi inclusive de comunicação ao Ministério Público, e como não consta na lei, não é obrigatório o dever de guarda. Eles têm a responsabilidade pela manutenção das faixas de pedestre, manutenção da toda a parte de sinalização de placas em toda a área onde eles utilizam, onde eles têm a Zona Azul própria. Antigamente também na lei tinha quanto à utilização de semáforos, isso foi retirado mais ou menos em 2012, se eu não me engano. Então hoje em dia o dever da empresa é simplesmente manter todas as faixas de pedestre, as sinalizações de todas as ruas onde eles têm Zona Azul. E, claro, prezar pela manutenção e pela utilização correta do estacionamento rotativo, para que todas as pessoas possam utilizar o estacionamento de forma mais adequada. Aí a gente pensa, esses são os deveres. E os direitos de quem para? O direito de ter sua vaga reservada, de ter a utilização própria, de ter a sua vaga na cidade reservada via o pagamento. E fora isso, que tenha toda a sinalização da cidade, que a cidade fique mais ordeira na parte do trânsito. Isso basicamente são os direitos e deveres que a empresa REC Park, a Zona Azul, tem aqui em Rio Grande. A empresa essa que está há vários anos, emprega várias pessoas e todas as cidades têm Zona Azul hoje. Acho que basicamente seria isso. Bom, e aquele motorista que estacionou o veículo na vaga da Zona Azul, fez a sua atividade na zona central, porque é nesta zona em que está inserida, ele voltou e encontrou o carro danificado, avariado. De que maneira ele deve proceder, levando em consideração essa informação que o senhor nos trouxe de que não há dever
de guarda e custódia do bem ali estacionado. Isso é algo bem complicado. Cidades, por exemplo, como Caxias e Santa Maria, existe o dever de guarda, tanto que o valor é mais alto, tem uma taxa de seguro inclusa. Muita gente, inclusive, já veio me perguntar sobre, rolou na internet, principalmente redes sociais, uma dita informação que tu poderia retirar após colocar o valor na máquina do paquímetro, uma segunda via, que essa segunda via te daria direito a uma possível indenização em caso... Essa segunda via não existe, gente. Por quê? Não tem como tirar uma segunda via de uma máquina que a nossa ela é de via única. Tanto que quando se coloca o valor em moedas, se retira o ticket, que eles chamam, não tem uma comprovação daquilo. Isso é algo que, inclusive, eles iriam sanar dentro de 30 dias via uma solicitação que foi feita, até hoje não foi feito. Porque eu não comprovo se eu coloquei ou não o valor. E outro problema, se empresas que utilizam a parada estratégica, que é a parada estratégica, eu sou funcionário de uma empresa, eu preciso parar perto de um local, eu não posso ficar perdendo tempo parando onde não é tributado. Então eu tributo e depois eu vou ter o ressarcimento disso. Não tem. Em Rio Grande nós não temos isso. Por quê? Esse serviço é utilizado em zonas onde tem o dever de guarda, para comprovar que eu parei ali, que naquele horário eu retirei o valor e com isso poder, caso o carro seja roubado, violado, retirado, enfim, eu tenho uma garantia. Em Rio Grande hoje o que nós temos, voltando aqui à cidade, não há dever de guarda. O carro foi assaltado dentro da região, fazer o boletim de ocorrência, procurar as vias legais, óbvio, mas o dever de guarda não vejo, nunca vi em Rio Grande nenhuma ação obtendo um fruto de uma indenização própria contra a REC Park, porque ela não tem o dever de guarda. Claro que você pode processar o Estado, você pode processar vários locais com uma insegurança, mas a empresa própria, ela não tem, repito, o dever de guarda próprio. Ela só tem realmente a utilização público-privada para facilitar o estacionamento na cidade. Bom, essa inexistência de responsabilidade é aqui no município. Os tribunais superiores, existe algum entendimento contrário ao que diz a legislação municipal? Ou seja, aquele que entrar com uma ação em juízo pode não ganhar em primeira instância, mas se recorrer, qual é a postura dos tribunais a respeito disso? Sempre existe alguma decisão que pode ser diversa. Pacificamente hoje, todos os tribunais, salvo rara exceção, salvo alguma decisão um pouco mais excêntrica, todos eles decidem no mesmo âmbito. Se tem o dever de guarda, indeniza-se. Se não tem o dever de guarda, não. No momento da concessão, a concessão ela é feita conforme todos os meandres e todas as regras. Como a gente fala, a regra do jogo. A concessão pública, via uma licitação, como foi feita com a Zona Azul, ela foi licitada sem o dever de guarda. Então eu não posso impor à empresa que depois ela se credenciar, ela se instalar na cidade, bom, agora que tu está aqui eu quero que tu tenha dever de guarda. Eu teria que desfazer todo o licenciamento, todo o credenciamento com a empresa, emitir uma nova lei municipal, credenciando a empresa, essa com dever de guarda. O problema todo é o tempo que a empresa tem aqui em Rio Grande. Quando foi feita a licitação e o credenciamento dela, ela foi pelo prazo, se eu não me engano, de 4 ou 8 anos, renováveis. Então, até acabar esse prazo, não adianta muito a gente ficar falando sobre a de guarda, já que ele não existe, ele não está na lei, ele não foi previsto na lei. Então, hoje em dia, infelizmente, a empresa não tem uma responsabilidade própria. É o que acontece aqui em Rio Grande. Bom, sanado esse ponto, ou nós tentamos sanar esse ponto para quem está nos ouvindo nesse momento, um outro problema, um outro questionamento que causa muita dúvida por parte de quem utiliza essas vagas da Zona Azul é com relação àquela multa que é emitida pelo fiscal que fica ali na região e acaba colocando no para-brisa do carro. O que isso realmente implica? Aquela multa em si, ela tem eficácia? O que o senhor pode dizer para quem está nos ouvindo nesse momento a respeito disso? Bom, eu vou tentar ser rápido nisso, porque é uma questão que eu demoro bastante para explicar, mas vou tentar ser bem sucinto. Existem dois tipos de notificações. Uma pelas funcionárias da REC Park Zona Azul, que ela se chama notificação, e uma autuação, que é pelos agentes de trânsito do município, vulgo os cinzinhas. Vamos lá.
A notificação é uma que no início diz município de Rio Grande e uns dados ali, um valor de 10,75. Essa é uma quando passa excedente do prazo do tempo de regulamentação ou quando não tem o papel de notificação. Elas oscilam uma entre outra em 25 centavos. Tá? Qualquer uma das duas situações, estando sem o papel próprio de utilização ou tendo com ele vencido, gera-se uma notificação. Tá? A notificação ela pode ser convertida em uma autuação prévia. Agora eu vou explicar por que o nome autuação prévia. Caso um agente de trânsito constate que o prazo foi vencido ou que não tem a própria autorização. Por que ela é uma autuação prévia, gente? É um dado simples. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu parei meu carro na frente do meu escritório. Não botei nenhum tipo de ticket, nem lugar, nem paquímetro, nada. Deixei ele sem nada. Passou uma fiscalizadora da Zona Azul, a funcionária, olhou meu carro sem nada e colocou uma notificação para mim. Eu olhei a notificação e também não fiz nada. Passa um agente de trânsito na rua, olha, o carro do Alisson tá com uma notificação. Vou autuar, faz a autuação prévia. Eu chego, olho meu carro, olho com a autuação prévia, o que eu faço? Pego essa autuação junto com a notificação da RecPark, me direciono à RecPark e faço o pagamento do valor da primeira notificação, que é 10,75. E essa multa não vai vir a mim, porque eu sanei, eu adimpli o que eu tinha que adimplir, que era a minha notificação. Se eu não fizer isso no prazo de 48 horas, isso vai para a Secretaria de Trânsito e lá vai ser convertido numa multa de R$ 58,90. Por quê? Porque eu passei o prazo e eu não cumpri algo que eu deveria cumprir da notificação. Então é muito comum o pessoal, eu tomei uma notificação, vai virar a multa. Não. Se tomar uma autuação prévia, que no papelote, que é muito parecido com o da RecPark, só que lá em cima diz Prefeitura Municipal do Rio Grande e vem o timbrado. Aquele sim eu tenho 48 horas da expedição dele para realizar o pagamento, senão ele vira numa multa de trânsito direta. Em algumas cidades já existe algo que seria uma informatização, seria uma unificação das empresas, a prefeitura com a própria empresa fiscalizadora, que é automático isso. Em Rio Grande nós não temos isso ainda, nem vamos ter por enquanto, porque ainda está muito ainda no estado inicial. Há pouco tempo elas não tinham nem a impressora própria para fazer o pagamento das notificações com elas. Tinham que todos se dirigirem até a central. Hoje em dia já pode ser feito com elas o pagamento do valor da notificação. Em algumas cidades é via sistema. Então vai para a prefeitura, todas as multas do dia, a prefeitura homologa e já coloca no sistema como multa de trânsito próprio. Em Rio Grande ainda não. Então a notificação é uma coisa, a autuação prévia é outra. E caso a pessoa tome a notificação, ela pode adimplir isso e não se tornar uma multa direta. E se porventura o agente de trânsito não passar naquele momento e o motorista encontrar tão somente essa notificação da empresa? Bom, é uma pergunta complicada de responder. Eu vou tentar responder isso no lado jurídico. Diretamente teriam uma obrigação com a empresa RecPark, que é detentora de um serviço público. Se a pessoa não realizar o pagamento, hoje, conforme a nossa lei, não há sanções diretas sem a imposição de uma notificação, uma autuação prévia de um agente de trânsito. Falando isso, eu estou explicando que se um agente de trânsito não homologar essa notificação em autuação, ela não tem uma força inquisitiva. Mas claro que não é bom a pessoa acumular esse tipo de notificação, até porque o caráter da Zona Azul é um caráter de educação no trânsito, não é um caráter de descumprimento. Então, claro que se nós tentamos todos deixar o nosso centro mais funcional para quem vem de carro, para quem utiliza a zona de comércio da cidade, que é tão centralizada, seria no mínimo ilógico a pessoa tomar 7, 8, 9 multas diárias, porque estaria fora do que seria o objetivo da Zona Azul, que não é a autuação, é a reeducação do estacionamento racional, como eles falam. Então a gente sempre conversa, olha, não é uma questão de descumprir, não é uma questão de pode ou não gerar multa, é um pouquinho de educação de trânsito. Existem áreas ainda livres
da empresa, um pouco mais distantes, sim, mas existem. Então é um bom senso mútuo, tanto da empresa quanto da quem utiliza. Saber que pode sim gerar uma autuação, mas somente gerar autuação por um agente de trânsito do município. Muito bem, este foi o advogado Alisson Pinheiro, integrante do escritório Silva, Gomes e Pinheiro, advogados associados. E ele então é o nosso parceiro nesse programa Direito em Foco. Nós encerramos por aqui a nossa primeira edição, mas antes nós vamos fazer o agradecimento formal ao Dr. Alisson, mas antes fazer aquele convite para você que está nos ouvindo nesse momento, se você tem dúvidas sobre determinado tema, mande a sua pergunta para contato@papareianews.com. Se não for o objeto da discussão da próxima semana, que aliás nós vamos divulgar durante essa semana na nossa página do blog no Facebook, nós vamos divulgar o assunto da próxima semana. Se não for, nós passaremos mesmo assim aos integrantes do escritório e quando chegar o momento de abordarmos sobre esse tema, estaremos então levantando o seu questionamento. Dr. Alisson, muito obrigado e que essa parceria possa ser duradoura dentro da Web Rádio Papareia News. Muito obrigado, é um prazer poder falar com vocês e tentar auxiliar de modo simples a resolver alguma dúvida, sempre deixando o convite, qualquer dúvida excedente, nos procurem que a gente está aqui para tentar ajudar. Muito obrigado. Muito bem, nós encerramos por aqui essa nossa primeira edição, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana. Você ouviu o programa Direito em Foco.